Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do programa Saúde em Foco. Esse programa que é uma produção de alunos e técnicos da UERN-TV. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, @UERN-TV. Vai lá, siga, compartilhe o nosso conteúdo e participe também do nosso programa, mandando sugestões de temas ou perguntas para os nossos convidados. Toda quinta-feira nós estamos aqui trazendo algum assunto importante para ser debatido com a presença de algum profissional que vai tirar todas as nossas dúvidas. E nesta quinta-feira nós estamos com um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre primeiros socorros. Isso mesmo. A gente sabe que acidentes domésticos são comuns de acontecer e quando isso ocorre é preciso que a gente esteja preparado para ajudar possíveis vítimas. Nós preparamos então para você que está em casa um VT falando sobre os acidentes domésticos mais comuns. Confira. Os acidentes domésticos podem acontecer todos os dias e com qualquer pessoa. Afinal, o ambiente domiciliar é propício a diversos incidentes. Os riscos são muitos e, por isso, é preciso ter muita atenção para evitá-los. De acordo com a OMS, acidentes domésticos são todos os acontecimentos inesperados e independentes das atitudes humanas que acontecem dentro das residências. E o principal motivo para as ocorrências é o descuido das pessoas em relação a detalhes que poderiam evitá-las. No Brasil, dados do Ministério da Saúde apontam que durante a pandemia, o número de acidentes domésticos saltou de 18 mil em 2019 para 32 mil casos em 2020. E as principais vítimas são crianças de até 9 anos e idosos. Os mais comuns são queimaduras, intoxicação por alimentos ou medicamentos, choques elétricos, quedas e asfixia. Colocar corrimãos em escadas, grades de proteção em janelas e varandas, instalar proteção de tomadas, manter produtos químicos e inflamáveis fora do alcance de crianças e não deixar nenhum recipiente grande cheio de água são algumas medidas que podem prevenir estes acidentes. E não esquecer que é sempre importante procurar ajuda médica em caso de alguma dessas ocorrências. Como vimos, os acidentes domésticos eles são bastante comuns e por isso nós trouxemos hoje aqui para o nosso programa o enfermeiro Johnny Carlos, que vai nos dar dicas de primeiros socorros. Johnny, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por ter aceitado o convite de participar do programa Saúde em Foco. Eu que agradeço. É um prazer sempre falar de uma temática bem importante, né? E como profissional enfermeiro, eu venho atuando dentro da linha de urgência e emergência já há algum tempo, né? Desde a minha vida profissional eu fui muito dedicado a essa área. E dentro da UERN, né, como professor, eu também tenho atuado na linha de primeiros socorros, né, junto aos meus estudantes, e a gente tem feito um trabalho na comunidade. Muito bem, Johnny, eu já começo perguntando. A gente sabe que é bastante comum acontecer em casa quedas. A pessoa escorrega no banheiro, escorrega em qualquer cômodo da casa, pessoas idosas também. O que fazer se isso acontecer? Se uma criança cai, se machuca ou um idoso, como devemos proceder? A primeira coisa que a gente tem que pensar no idoso, né, pela fragilidade dele, é a gente evitar, né, situações que possam levar a uma queda, como um piso escorregadio, né, como batentes, né, desnivelamento do piso da casa, né, a gente ter sempre esse cuidado. Mas diante de uma queda, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, é ter o cuidado para a gente não estar movimentando demais essa pessoa, porque ninguém sabe, né? O leigo ele é difícil identificar uma fratura, né, ou um outro problema mais sério, então a gente aconselha que a pessoa verifique junto a esse idoso, essa criança, né, as condições gerais e imediatamente ligue para o SAMU, né, para fazer o primeiro atendimento. Né? Então, ligando para o SAMU para que ele possa vir resgatar e levar a instituição hospitalar mais próxima para fazer o atendimento, né, dessa criança ou desse idoso. Né? Mas de preferência que a gente não mexa, não procure não estar mobilizando, porque se tiver alguma fratura ele vai agravar. Né? A possibilidade muito grande de agravar. O que a gente pode fazer é deixar ele numa posição confortável, para ele ficar respirando bem, para ele não ficar com tanto incômodo. Né? Porque a gravidade, principalmente em idosos, são as fraturas, que elas ocorrem com muita frequência.
Muito bem. Outra coisa bastante comum que a gente tem percebido é a questão do engasgo. Em bebês, por exemplo, pode acontecer com o leite materno. O que fazer caso um bebê venha a se engasgar? Isso é uma temática bem complicada, né? E assim, bem atual também, porque tem acontecido muito, né? Toda situação de urgência, emergência, de primeiro socorro, a gente tem que lembrar de que existe pessoas que podem nos socorrer, né? Então tem situações, né? E aí já foi vivido na vida prática, muitas pessoas fazem isso. Dependendo da situação, se você percebe que esse leite materno está obstruindo vias aéreas, você pode sugar, né? Colocar sua boca, nariz e boca e sugar para ver se essa criança retorna. Se ela continua engasgada, liga para o Corpo de Bombeiro, liga para o SAMU, para que eles possam dar as orientações e ao mesmo tempo já encaminhando uma equipe para fazer esse auxílio a essa mãe, esse pai que esteja em dificuldade. Mas é essencial que a gente procure tentar desobstruir, se for leite, né? Como eu disse, se a gente perceber que existe obstrução de vias aéreas que a gente possa sugar, a gente faz, né? Se não, tenta lateralizar essa criança para ver se esse leite ele sai, né? Mas já pensando na possibilidade, né? E a gente começa o atendimento e já liga para tanto Corpo de Bombeiros como para a SAMU para fazer esse atendimento inicial, né? Ser orientado como realmente deve ser feito. Porque o grande problema vamos dizer assim, de mães e pais, pela dificuldade que ele tem com seu bebê, é o estresse, né? Achar que aquela criança vai morrer e que não tem o que fazer. E aí esse estresse ele interfere muito no atendimento. Então, assim, manter a calma é importante, né? Manter bem a calma e liga para as pessoas que realmente possam te orientar, né? Corpo de Bombeiros é um e o próprio SAMU. E eles já vão orientando enquanto eles vão chegando na residência. Johnny, e se o caso de engasgo for em um adulto? Aí qual é o procedimento? Pronto. Em adulto, geralmente ocorre por corpos sólidos, né? Geralmente, qualquer coisa sólida. Pode ser uma bala, pode ser um pedaço de carne, né? Qualquer coisa sólida que possa obstruir as vias aéreas. Então, existe a manobra que a gente chama de manobra de Heimlich, né? Que a gente colocar a nossa mão, né, acima do umbigo, né? A gente deixa ela fechada, né? Acima do umbigo, né? E a gente coloca a outra mão sobreposta, né? E a gente faz uma pressão para dentro e subindo, para que a gente possa tentar fazer esse corpo estranho ser expelido. Porque quando a gente tem um adulto, uma pessoa jovem que se engasga, a primeira coisa que a gente observa é ele colocar a mão no sentido de dizer que está asfixiado, né? Ele procura respirar. Então é só você vir por trás, né? Coloca uma mão, a gente tem um umbigo como referência, fica entre a região epigástrica, que o pessoal vulgarmente chama de boca do estômago, né? E o umbigo, a gente coloca uma mão fechada e a outra sobreposta, e a gente vai pressionar para dentro e subindo. A gente faz essas manobras, né? E observa se essa pessoa realmente conseguiu desobstruir, né, a via aérea. Ou se ela expeliu ou se está na boca, e aí a gente sabe pela reação do próprio usuário. Mas essa manobra é uma das medidas que a gente faz, né? As pessoas muito obesas, a gente tem outras técnicas para fazer, que o obeso não dá para a gente fazer, abraçar, vamos dizer assim. Então, hoje, a Cruz Vermelha já orienta a gente fazer também essa mesma técnica, só que na região torácica. A gente pega a região intermamilar, coloca a mão e faz essa mesma pressão, né? É uma outra forma. E eles também nos orientam de que a gente coloca a vítima sobre o meu braço, né? E a gente deu umas tapinhas nas costas. Não são tapas com a mão aberta, né? Mas geralmente a gente pegando essa região que ela é mais, a gente chama de região hipotenar, mais endurecida, e a gente faz um movimento para a gente tentar expelir esse corpo estranho, né? Se a gente não conseguir, logicamente que a gente vai precisar ajuda do suporte, né? Do suporte tanto do SAMU ou do próprio Corpo de Bombeiros. Inclusive, é tão comum o caso de engasgo que recentemente, ao vivo, no programa, a Ana Maria Braga, ela foi experimentar uma comida e ela acabou se engasgando ao vivo no programa, e foi preciso, inclusive, encerrar o programa às pressas, porque ela ficou lá engasgada e estava ao vivo. E aí o programa teve que ser encerrado às pressas por conta disso, para a gente ver como é comum, né, isso acontecer. E nesse programa a gente não sabe a gravidade, se realmente foi uma obstrução parcial ou total, porque também tem isso, né? Às vezes a obstrução ela é parcial. A pessoa consegue ficar respirando, que pode ser o caso dela. Sim. Tem os incômodos, mas isso depois passa, né? Mas sim, a obstrução total não.
A obstrução total é preciso que a gente tome uma providência, como usando as manobras que eu falei. Hoje a gente usa 3 tipos e nos orientam, né? Orientam sempre que a gente use 2 técnicas numa situação dessa, né? 2 técnicas, ela é essencial para a gente poder recuperar o nosso usuário, né? O nosso paciente, né? Como o povo também denomina. Então, são 3 técnicas, eu uso 2. Ou uso a torácica, ou uso a abdominal, né? Por exemplo, em gestante eu não posso usar abdominal, um obeso eu não posso usar abdominal, então eu posso usar a tapinha nas costas e posso usar também a compressão torácica. Johnny, a gente sabe que em caso de febre muito alta, pode acontecer convulsões na pessoa. Caso isso venha a acontecer, o que fazer? Convulsões por febre ela é muito mais comum em crianças, né? Até 5 anos de idade a gente tem a convulsão febril, né? Isso é comum, né? Febre, convulsão em adultos já não é mais em função de uma, né? É patológico, é alguma doença que existe que leva a convulsão. Febre, ele pode dar até calafrios, a pessoa achar que é uma convulsão em adulto, né? Mas em criança existe a convulsão febril, né? Então, diante de convulsões, né, que é algo bem importante também, que as pessoas precisam aprender, a gente tem que proteger essa criança ou esse adulto que esteja em convulsões, porque no que ele cai, e dependendo do ambiente que ele esteja, pode ser que tenha muita coisa por perto, a gente afasta os objetos, né, e a gente protege principalmente a cabeça, para evitar que ele fique batendo no chão, ou bata em outra coisa e causa um traumatismo crânioencefálico. E aí agrava a situação, né? Então a gente faz proteção, ou a gente coloca alguma coisa embaixo da cabeça, ou eu protejo até com meus próprios pés, né? Deixo ele batendo no meu tênis, né? Porque aí ele é, vamos dizer assim, em relação ao chão, ele é mais fofinho, né? Enquanto isso, né, se eu estiver sozinho, eu já vou usando meu celular, porque hoje a facilidade que a gente tem de colocar ele no Viva Voz e fazendo atendimento e já falando com o SAMU, né? Coloco no Viva Voz, vou colocando a situação, mas bem importante em convulsão é você não imobilizar quem está tendo a convulsão. A gente deixa ela livre. Deixa ela ter a convulsão, a gente faz apenas proteção, enquanto o socorro chega. Né? Tem pessoas que, por exemplo, são epilépticas, ela tem aquela convulsão, né, pela própria doença. Mas tem pessoas que nunca teve ou fica tendo repetitivas, é preciso procurar um médico, é preciso procurar uma instituição hospitalar. E aí a gente pede socorro ao SAMU, né? Afinal, o papel do pré-hospitalar é fazer esse atendimento, né, na comunidade. Ok, nós estamos recebendo hoje o enfermeiro Johnny Carlos, nos dando dicas sobre primeiros socorros. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta trazendo as perguntas do nosso público sobre esse tema. Até já! Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Que tal desvendar pequenos e grandes mistérios comigo? Eu estou pronta para investigar todas as curiosidades e os principais assuntos da biologia. É isso aí, a gente vai se encontrar para falar sobre ciências humanas, plantas, animais, de tudo um pouquinho. E esses assuntos vão dar o que pensar, hein? Partiu? Biologando, toda quarta, 7h30 da noite, no Futura. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, você confere o programa Saúde em Foco. Informações sobre diversas áreas da saúde com profissionais especializados para tirar todas as suas dúvidas. Toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. Tem músicas que eu escuto e eu me arrepio, eu me emociono, traz um sentimento diferente. Buscando boa música? Bora lá! É só entrar no embalo desse Brasil de muitos ritmos, de várias vozes, de todos os cantos e recantos do nosso país. Você vai ficar com o ombrinho balançando, com a cabecinha balançando e curtindo o som. Baixa Musical, todo domingo, a partir de 9 da manhã, no Futura.
Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco, hoje falando sobre primeiros socorros e por isso estamos recebendo o enfermeiro Johnny Carlos, que está aqui gentilmente tirando todas as nossas dúvidas. E agora chegou a hora de sabermos qual é a sua dúvida sobre esse tema. É o quadro Quero Saber. Johnny, a primeira pergunta foi feita tanto pelo Marlos Lima como pela Gil Souza. Eles querem saber qual a primeira coisa a se fazer em caso de queimadura. Queimaduras é um assunto também importante, é bem comum, né, no meio doméstico, né? Então, a primeira coisa que tem que fazer é a prevenção, né? Evitar com que a gente se queime, e principalmente crianças, né? Que é bem comum crianças se queimar, né? Então, aquela posição da panela no fogo, né? Com o cabo virado para frente, onde ele possa pegar, né? E evitar que ele tenha contato com substâncias que realmente que são inflamáveis. Então, a primeira coisa que tem que fazer é justamente fazer a prevenção. Caso aconteça, né, a primeira coisa que a gente tem é fazer a limpeza, né? Limpar em água corrente, com água fria, porque a pele, quando ela é queimada, ela desidrata, né? E a gente precisa hidratar, esfriar também aquela região que foi queimada. Então, a primeira coisa é a limpeza. Existe uma mania muito grande das pessoas colocarem coisas em cima, porque diz que refresca, como creme dental, hipoglós, clara de ovo, Pó de café. Né, pó de café. Tudo isso são substâncias que interferem no processo cicatricial e pode também levar a uma infecção, né? O que realmente dá alívio, né, e dependendo do tipo de queimadura, porque aí nós temos queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau. A primeiro grau ela é muito mais dolorosa, porque atinge bem as terminações nervosas, né? Então é a gente refrescar aquela área, né? Colocar a região em água corrente. Se não puder colocar embaixo de uma torneira, traz um balde de água e fica umedecendo, né? Até a gente providenciar. Daí umedeceu, cobre e providencia a remoção até o hospital para que faça os primeiros atendimentos. Porque dependendo do grau de lesão, a gente tem condutas a ser tomadas, né? Mas o importante é refrescar, não colocar nada em cima, né? Porque as pessoas dizem que creme dental ele é fresquinho, mas ali ele vai interferir mais na frente, pode dar um alívio da dor agora, mas na hora que a gente for lá para o hospital, que for tirar, né? Já vai agredir mais a ferida e pode até complicar a situação. Eu peguei um caso de uma criança que chegou com hipoglós. Como é que a gente limpa hipoglós se ele gruda na pele? Então a gente teve que fazer o quê? Né? Para retirar uma agressão. E aí a gente provoca, né? Vamos dizer assim, a ferida ela aumenta, e aí complica a situação. O que a gente tem que fazer é limpar, cobrir para evitar infecção, até porque tem situações que a queimadura ocorre em ambientes que possa ter sujeira, né? A pessoa queimou, vamos dizer assim, brincando no chão, com fogueira, com qualquer outra coisa, e vamos dizer, a área ficou suja, então é limpar, porque refresca, limpeza para evitar infecção e cobre. Pega um paninho limpo em casa, que você tenha na gaveta, já engomadinho, bota por cima e leva para a instituição hospitalar, porque tem gente que tem mania, às vezes, de mandar, e às vezes queimaduras extensas, totalmente descoberta. Então o caminho propicia uma infecção, né? Então já ajuda bastante. Lá no hospital, a gente tem nossos meios para fazer o tratamento da ferida e evitar complicações maiores. Muito bem, Johnny. De acordo já com o que você falou, o Valderlânio Matos também ia perguntar exatamente isso, se em casos de queimadura eu posso cobrir o ferimento com pano limpo, né? Isso. Ou usar a pasta de dente. A pasta de dente não, né? Como foi dito aqui. Agora, ele também perguntava sobre o uso de creme dental na queimadura, então não é indicado. A Marília Cavalcante quer saber o que se pode fazer em casos de afogamento. A primeira coisa é a gente atender um afogado, depois a gente saber nadar, né? Tem gente que quer atender e não sabe, né? Primeira coisa é a gente saber. Aí eu sempre digo assim, qualquer situação de pronto-socorro, antes que a gente comece o atendimento, a gente tem que ligar para quem sabe. Né? Então liga para o Corpo de Bombeiros, né? Liga para as pessoas que realmente entendem, né, da técnica de retirar a pessoa de dentro daquele ambiente. Mas se eu já sei nadar, é retirar aquela pessoa do local, né? Colocar numa superfície rígida, né? E dependendo da situação, se essa pessoa já tiver, vamos dizer, inconsciente,
né? Não responder mais ao meu chamado, ao chamado da pessoa, né? Quando a gente faz o estímulo, né, a gente já pode começar a ter uma massagem cardíaca, né? Se ele tiver consciente, a gente deixa ele de lado, tiver consciente, o afogamento ele não foi de gravidade, vamos dizer assim, a gente coloca a pessoa de lado para aquela água que ele expeliu, ele possa colocar, porque o grande perigo é a pessoa coloca ela em decúbito dorsal, né, deitado de costas, e a pessoa às vezes vomita e aspira aquele vômito, e aí causa um grande problema pulmonar, né, uma grande infecção pulmonar que é um complicador nesses casos. Então assim, a pessoa tiver com um grau de consciência que esteja, vamos dizer assim, que não perdeu totalmente sua consciência, pode dar de lado, né, para que ela possa ajudar a drenar, né, aquele líquido espontaneamente. Se a pessoa estiver inconsciente, uma das medidas a gente verifica a respiração, não tem respiração, então a gente começa imediatamente a massagem cardíaca, porque aí a gente vai tentar fazer com que ajude essa pessoa a sair desse momento de crise, né? Porque assim, o grande problema é a quantidade de líquido que ele ingere, né? E o tempo que ele passou ali dentro afogado, né? Então muitas vezes a gente não consegue nem restabelecer, né? Pelo tempo que aconteceu. Mas se isso aconteceu naquele momento, você percebeu de imediato, então retira a vítima do local, põe na superfície dura, avalia, se ele estiver inconsciente, começa a massagem cardíaca, né? A gente diz assim, olhe se está respirando, a gente já orienta a fazer massagem cardíaca, porque o leigo ele não tem as técnicas que a gente tem, então perde-se tempo, a gente tem 10 segundos para isso, né? É um tempo muito curto para a gente iniciar a massagem. E a gente faz a massagem, enquanto isso alguém já ligou ou para o SAMU, do Corpo de Bombeiros, né, que são os dois que trabalham com pré-hospitalar, para que possa ser feito esse resgate, né? Então é uma ajuda, como eu disse, a gente tem a ajuda do celular, que pode nos ajudar nesse sentido. Eu estou sozinho, não tenho quem faça, ponha ele ali de lado, bota no Viva Voz e vá colocando a situação para eles que estão do outro lado, né? E aí eles vão poder tomar uma providência, vão começar a orientar você, né? Até, e enquanto isso vem uma ambulância para fazer esse socorro, nesse percurso eles estão orientando, você está fazendo aquilo que é correto, né? Porque as pessoas geralmente elas ficam num estresse muito grande, né? E esse estresse ele atrapalha bastante. Verdade. Demais. Em urgência e emergência, em primeiro socorro, você não pode pensar em estresse, você tem que manter a calma. É a primeira coisa que a gente pede às pessoas quando vão resgatar alguém. Primeiro você tem que manter a calma, porque se você não manter a calma, você não pensa. E se você não pensa, você não sabe agir. Muito bem. Temos mais uma pergunta. O Fabiano Moraes quer saber, em caso de acidente, devemos deixar a pessoa imóvel ou socorrer pegando na vítima? Pegar você não pode tirar do local, né? Deixar imóvel sim, porque você não sabe o grau de lesão. Depende do tipo de acidente, o tipo de lesão que ele tenha. Já pensou se ele tem uma lesão de coluna? E quando a gente mobiliza, a gente agrava. E pode levar essa pessoa a ter uma paralisia de membros inferiores ou também de membros inferior e superior, né? Então o ideal é proteger a vítima. A primeira coisa que a gente faz no acidente, que as pessoas não se preocupam, é isolar o ambiente. Por quê? Para que eu não possa ser uma outra vítima. Porque quem vem no outro carro a uma certa distância não vai adivinhar que ali tem um acidente. Então eu tenho que isolar a área, primeira coisa que eu tenho que fazer. Às vezes as pessoas pensam em socorrer e esquecem de proteção. Sim. E se tornam também uma vítima, né? Então o que é que a gente faz? Isola a área, né? Dá uma isolada para que as pessoas de longe percebam que ali tem uma situação de perigo. Depois que eu isolo a área, que eu tenho segurança, aí eu entro. Porque tem situações, dependendo do local, pode ser que tenha fio solto. Fios de redes de alta tensão, ninguém sabe o tipo de acidente, né? E ali, se eu entrar, eu posso também sofrer, né? Ser uma vítima naquele fio, sofrer um choque, e ser uma outra vítima. Então, sempre a gente diz às pessoas, não se torne uma segunda vítima. Isola o ambiente, vê se você pode entrar, se o ambiente ele é confiável, você atender. Quando você chega no ambiente, você observa a vítima e deixa ela lá no cantinho, não mobilize, porque você não sabe se ela tem alguma fratura. Olhômetro não dá pra gente ver, principalmente coluna cervical, né? Então a gente deixa lá, protege e chama o SAMU, porque aí ele vai fazer o atendimento adequado. Mas aquela história que as pessoas têm de tirar, bota no lugar mais frio, proteja, arranja alguma coisa que dê uma certa proteção para que ele não fique
né, no frio, mas não mobilize, porque a gente não sabe o que é que fraturou. E aí, quando a gente mobiliza, a gente agrava as situações. Por isso que muitas vezes chega mais grave no hospital, porque a gente, na tentativa de ajudar, a gente acaba sem saber, acaba prejudicando. Às vezes piorando, né? é verdade. E isso piora a situação. A Ellen Gaudêncio pergunta, por que não pode dar água para a pessoa que sofreu um acidente? Porque a gente não sabe se aquele paciente ele vai se submeter a uma cirurgia ou não, né? Então, às vezes ele tem um acidente que tem uma fratura que precisa fazer a correção. Chegou no hospital, ele tomou algo, ele não vai poder fazer, né? E outra coisa, depende da pessoa também. A pessoa está acordada ou ela está querendo dormir, não está bem acordada. Você der para uma pessoa que está sonolenta, ela pode se engasgar. E aí você causa um outro problema, que é o engasgo. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de registrar a presença a participação de outras pessoas que não deu tempo de fazer aqui a pergunta e outras que já foram respondidas desde o primeiro bloco, né? A Francimeire Mendes participou, Zulene Mendes também, a Gil Souza, né? Já falei também no início. Agradecer a participação de cada um de vocês e agradecer também a você, Johnny, por ter vindo aqui ao nosso programa tirar as nossas dúvidas sobre um assunto tão importante. Eu que agradeço. E assim, falar de primeiros socorros hoje é essencial, né? É tanto que eu quero fazer a minha propaganda. Eu sou professor também da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, da Faculdade de Enfermagem. Eu tenho um projeto de extensão, onde eu trato de primeiros socorros e eu trabalho muito nas escolas. Se algum dos ouvintes tiver a necessidade de, na sua escola, de um treinamento, de uma palestra, de um esclarecimento, pode me chamar, pode procurar na Faculdade de Enfermagem, procura o professor Johnny, né, que eu vou com meus alunos até vocês e a gente esclarece todas as suas dúvidas. Né? Essa extensão justamente é com essa finalidade, para a gente transmitir esses conhecimentos, até porque na escola existe uma lei federal, que é chamada Lei Lucas, né, que foi após o engasgo de uma criança, que tornou obrigatório esse ensino nas escolas. Então a gente tem percorrido algumas escolas de Mossoró, mas são muitas, né? E se alguém tiver alguma dificuldade, pode procurar a gente lá na Faculdade de Enfermagem, que a gente programa com vocês um tempinho para a gente falar de primeiros socorros, tirar as dúvidas de todos. Maravilha, muito importante isso, né? Inclusive, profissionais como o Johnny se disponibilizarem aí até as escolas para dar essas orientações, essas dicas tão importantes e que podem salvar vidas. Essa é a nossa missão, né? A missão do socorrista é essa, salvar vidas. Ou fazer com que essas vítimas não tenham a gravidade na situação. Muito bem, então é isso, gente, estamos chegando ao final do programa de hoje. Agradecer mais uma vez a você que nos acompanhou, a você que participou e dizer que toda semana estaremos colocando a nossa caixinha de perguntas lá no Instagram da UERN-TV. Então participe, mande a sua pergunta, a sua sugestão de tema também. Siga também as nossas redes sociais, Instagram @UERN-TV, estamos também no facebook.com/UERN-TV e no youtube.com/UERN-TV. Um abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Nos acompanhe pelo youtube.com/UERN-TV.